Obrigado, Adelson. Que aula, literalmente, irmão. Esse teu exemplo de vida, perseverança, cuidado e não procrastinação. Cara, que incrível isso. Isso que você falou é ouro. Cantor, compositor, produtor, coleciona prêmios e indicações Grammys e na bagagem. Antes da sua carreira solo, ele e seus irmãos formaram o vocal Asaf. Assim, Asaf, a gente vai encontrar as informações na internet, depois vocês vão desmentir ou não, tá bom? Deixa eu confirmar, bora lá. E logo depois passou a se chamar Banda Gion? Gion. Beleza. O recordista em composições, teve canções gravadas por nome como Adriana Aride, Celina Borges, Anjos de Resgate, enfim, uma lista inacabável aqui. E aí, olha, você pode não saber, mas já escutou a voz dele em muitos arranjos vocais incríveis produzidos por ele. E assim, aqui a gente está falando de backing vocal, eu estou puxando para os arranjos vocais, mas o cara tem participações fazendo muito mais que isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Estamos falando da lenda Adelson Freire. Então, agora sim, muito bem-vindo ao Backing Criativo, meu amigo. Obrigado, prazer. Meu querido. Você esqueceu do dançarino, mano. Eu danço. É verdade. Coreógrafo. Ó, a polca ninguém dança como ele. Mano, nada. Clube total. Senhoras e senhores, é isso aí, ó. Adelson Freire, sobretudo um amigo, servo de Deus, assim, um profissional altíssimo nível, altíssimo calibre, nos dando a honra de estar por aqui hoje, compartilhando um pouquinho da trajetória dele, da vida dele, da carreira dele. E assim, gente, mandem as perguntas, que vai ser uma live assim que eu sei que vai ser inesquecível para todos nós. A gente vai sugar esse cara aqui com um monte de perguntas e vai saber de um monte de coisa que você não sabia até o presente momento, mas agora você vai tomar conhecimento desse gênio, desse mestre aqui que fez. Adelson, começou cedão, né? Você, teus irmãos, conta um pouquinho disso aí, dessa tua trajetória, desse início aí pra gente aí, Adelson. Sim, começou lá em Barbacena, não é? Monte Alegre. Lá em Monte Alegre, comunidade quilombola. Sei lá, eu acho que tinha os meus 7 anos, mais ou menos, de idade. Quando a gente teve acesso à música pela primeira vez. Nesse período, mais ou menos, aí. Através de uma TV que não tinha, na roça, não tinha lugar nenhum que tivesse televisão. A gente ficou encantado quando viu TV pela primeira vez e na casa de Só Aguilar, Senhor Aguilar. E lá rodava muita coisa, rolava chacrinha, rolava não sei o quê. Aí tinha alguns shows lá, apareceu Michael Jackson e outros nomes. A gente ficou encantado, a primeira vez que a gente teve acesso. E aí, a partir dali, o negócio pegou fogo, porque a gente ficou apaixonado. E aí, um certo dia, ganhamos uma vitrolinha que funcionava a pilha, que abria a tampa assim e tal, e aí o som ficava rolando aquele falantezinho ali, como fala, não tinha a equalização muito ruim assim, mano, sem frequências resolvidas assim e tal, muito ruim. Mas dava para ouvir alguma coisinha, e logo depois a gente ganhou um violão sem corda, todo quebrado, mas a gente se embolou com aquilo ali e fomos ouvindo o disco que a gente ganhou na vitrolinha. A gente ouvia o disco, tentava assimilar o que tá rolando aqui, tentava fazer uma afinação no violão ali que fosse, que tivesse coerência, sabe? E que a gente montasse alguma coisa ali. Aí logo depois tiveram misericórdia da gente, compraram um métodozinho pra gente, aquela cartilhazinha assim e tal, livrinho. E aí a gente começou a aprender alguma coisa ali, entendeu? Que coisa boa, Deus. Pô, que história linda. Isso pra gente é legal demais, né, Henrique? É inspirador, né? Não porque assim, a gente trata-se de uma trajetória, né, de alguém que assim, cara, tá aí, conseguiu, que chegou e tem muito ainda a galgar. E, Adelson, como é que foi a tua ligação com a música vocal, cara? Assim, é sempre a tua galera, sempre os teus irmãos. E esse experimento de ouvir através... Você citou uma coisa assim, muito legal.
que chegou até você através da TV e do rádio, da Vitrola. Você citou o Chacrinha, que assim, o Velho Guerreiro foi um dos caras que deu muitas e muitas e muitas oportunidades para muita gente no cenário musical como um todo, isso no nível nacional. Você foi um desses caras que, de repente, assim, sei lá, participou de festivais, negócio de calouro e sabe, já aconteceu esse tipo de coisa contigo, assim, na tua trajetória? Você viveu isso? Já, mas na região mesmo ali. Monte Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, enfim, nos interiores aí a gente participou muito. Quando a gente se mudou em 90, mais ou menos, para Cachoeiro de Itapemirim, daí a gente começou a ir a algumas igrejas e alguns festivais que surgiam na região, a gente participava. E então, estávamos sempre lá. Segundo lugar, primeiro lugar, ganhava um violãozinho, ganhava um troféuzinho assim e tal. Aí foi legal, uma medalhinha. Isso fez parte, assim. A gente viveu esses momentos, assim. Muito legal, mano. Inesquecível. Isso é bom, né, cara? Festival é um negócio muito bom, né? Festival incentiva muita gente, incentiva a produção de música, incentiva, enfim, toda uma... Quantos artistas grandes nasceram através de festivais, não é isso? Bom demais. Pô, tem todo aquele processo de preparação, né, mano? Você escolher a música certa, e aí tem os critérios lá e tal, tem as regras, e aí você fica, né, tem que ter o maior cuidado, ensaia, não posso fazer isso. Enfim, aí chega na hora da apresentação, mó tensão, frio na barriga. Pois é. E os festivais, de maneira geral, marcaram uma época e marcam até hoje a trajetória de inúmeros artistas de grandes ascensões. Assim, se você for pegar num cenário nacional, a quantidade de artistas nacionais e internacionais que participaram de festivais, meu pai participou do Festival da Canção, 1960 e pouco, 70, alguma coisa assim, e ele me conta essas histórias, eu fico amarradão, eu falo assim, pô, eu competi com o Ivan Lins, eu falei, caraca, meu pai perdeu pro Ivan Lins, entendeu? Então, sabe, não, mas... Exato, sabe? Então, assim, nós vivemos essa época, assim, nós vivemos de um Brasil que viveu isso e vive ainda hoje, de certa forma, com esses programas de calouro, em televisão, enfim, e algumas gravadoras também têm, mas assim, a premiação é outra e tal, mas é o grande lance, é o grande incentivador. Que legal, Adelson, saber, assim, dessa parte, assim, da tua vida com esse tipo de coisa. E como é que foi essa questão da música vocal até você fazer back vocal, cantar em grupo? Você vem de uma família muito musical. Galera, pô, todo mundo conhece aqui, né? Vou deixar ele por último, tá? Mas vamos lá. O Adelson é o penúltimo filho. Irmão do Júlio, que é o mais velho, é isso? Adilson. Júlio Adilson Dirceu. Eu e mais alguém. Ele e o Anderson. Por raridade. O Anderson, o Freire, né? Então, assim, cara, que ventre, né, bicho? Que ventre, é esse aí, que família abençoada. Eu me lembro, cara, assim, quando, lá pelos idos de 2004, 2006, mais ou menos, né? Essa época, assim, de 2004 a 2006, foi quando eu já estava gravando, já estava trabalhando já com a Aline. Eu lembro num segundo disco que a gente foi gravar, da Aline, que foi Caminho de Milagres, entraram 7 canções do Anderson, e foi quando eu conheci o Anderson, né? Uma carreta de música, né, mano? Exato. 7 canções, cara, num disco só, entrada da Aline, no disco do disco da Aline, músicas do Anderson, e eu já lembro desde aquela época ele falando dele e dos irmãos que cantavam juntos e sabe... Cara, conta um pedacinho dessa parte aí, você e seus irmãos cantando, o que era isso aí? Então, por volta lá de 80 alguma coisa, quando a gente começou, quando a gente teve contato com a música na igreja, a música na igreja, inclusive eu comecei com bateria, como baterista, né? Eu ouvi um som de batera na igreja, eu fiquei desesperado assim, porque morava na roça, no cantão. E aí, até chegar à igreja, passávamos pelo pasto, assim, aí eu ouvi um barulhão estranho e tal. Achei que era um boi, um boi brabo, que estava vindo atrás, assim, fiquei com medo e tal, saí correndo. Aí, enfim, cheguei na igreja, era uma bateria que estava lá, fiquei apaixonado e comecei com bateria, assim. Aí meu professor
na época, Josias me ensinou. E aí, enfim, fiquei até hoje eu arranho um pouquinho. Mas eu fui batera do Vocal Azaf, da banda Geo até por um bom tempo. Bom, vamos lá. E aí, já na igreja, convertido, porque a gente, quando chegou lá, a gente queria tocar. Eu queria tocar, queria pegar no microfone, queria cantar, fazer alguma coisa. E aí, o José Carlos fez um combinado com a gente. Ó, vocês podem cantar aqui, mas primeiro vocês têm que levantar a mão e a gente vai orar por vocês. Então, aí eu não sabia o que era. A gente estava aceitando Jesus ali. Resumindo, negociamos com ele, levantamos a mão na igreja. E aí, todo culto, assim, todo culto não, algum culto, pelo menos um culto por mês, que era culto de jovem, enfim, a gente pedia oportunidade ou ganhava oportunidade, porque, enfim, muita gente lá cantava e queria envolver a gente também, percebeu que a gente tinha um jeito para coisa. Aí começamos a cantar, aí cantávamos eu, Dirceu, juntos, dupla sertaneja, porque nessa época o Adilson trabalhava no Rio, estava morando no Rio de Janeiro, o segundo. O Júlio já estava se casando, não estava tão junto. E aí a gente começou a cantar em dupla, até que o Adilson voltou do Rio e a gente começou a cantar juntos num grupo chamado Chama Viva, antes do Vocal Azaf, Chama Viva. E aí era um lance mais vocal. Só que eu era molecote, tocava bateria, então quem cantava era uma outra galera lá, com o Dirceu e Adilson. Enfim, até a gente se mudar para Cachoeiro. Mas essa coisa da harmonia vocal já rolava desde Monte Alegre. Antes de 90, já rolava essa coisa de abertura de voz. E a gente era assim, mano, sem regra, sem muita instrução. A gente ouvia, né, altos louvores ali por volta de 90 e pouco, alguma coisa assim, e queria reproduzir. Tinha outro, Ruama, tinha uma galera aí que a gente ouvia e queria... Caramba, mano, foi muito top. Lembrando aqui, dá um negócio assim, né? E então a gente ia reproduzindo aquilo ali. Não tenho vergonha de falar roupa nova, a gente também ouvia. Claro, não, maior prazer, referência. E aí foi assim, a gente foi assimilando. Eu sou muito, sabe, eu não tenho formação musical, eu não tenho, sabe, eu não sei tecnicamente nada, sabe, teoricamente, nada de música. E como a gente absorveu alguma coisa pela paixão, né, porque queríamos muito, porque gostávamos muito, é o que eu sempre falo para geral, tá? Não é via de regra, tá? Se você puder estudar, estude, mas seja apaixonado pelo que você faz, porque, mano, a gente foi pela paixão. Claro que meu pai tinha a voz super afinada, minha mãe também, mas se a gente não partisse para cima, a gente não desenvolveria nada, íamos ficar agarrados, limitados, enfim. A gente era apaixonado, então isso aí conta demais, né, não, mano? Manos. Adelson, fala aí, eu tenho uma pergunta. Eu também sou autodidata, que depois foi estudar, tá? Okay. Comecei como autodidata, teclado, na igreja, adolescência toda. Chegou na época de fazer vestibular, eu fui estudar para fazer o vestibular de música, que precisava aprender um pouco de teoria, e ali eu fui desenvolvendo algum estudo meio autodidata, sempre, a vida inteira e tal. Mas eu quero perguntar para você, que acabou de dizer que não tem o conhecimento mais teórico e tudo mais. Dentro da tua experiência, estudar, e assim, olha, deixa eu colocar até mais uma coisa aqui. O autodidata, ele estuda pra caramba. Talvez ele estude mais do que o cara que está na escola. Isso que eu ia falar, até mais do que os outros. Não é? Eu já quero colocar isso de cara aqui para você acolher na sua palavra aí. Entendi. Mas assim, você acha que a pessoa que estuda sozinho, o autodidata, ou buscar o conhecimento com alguém que já trilhou o caminho, enfim, fala um pouquinho aí, quais são as diferenças, né? Da pessoa que busca ali atalhos, busca, sei lá, da pessoa que estuda mais técnico. O que você pensa disso tudo? Tem um que é melhor do que o outro, na sua opinião? Como é que você pensa nisso? O autodidata versus o músico mais acadêmico? Botei na fogueira agora. Botou, porque eu acho que não...
é muito é relativo, né? Assim, eu acho que não é regra, né? Quem estuda muito, né, só teoria e não pratica tanto essa coisa do ouvido, ou enfim, ao contrário. Eu conheço gente que tem um ouvido apuradíssimo e aprendeu, começou no caminho né, tipo assim, da prática ali, sem estudar, e quando começou a estudar virou um monstro e é absurdo, domina tudo. Tipo, se tem que ler, lê, toca muito bem ali, teclado ou batera, enfim. Se não tem que ler também, decora muito bem e vai no feeling também. Então, assim, domina legal. Eu conheço gente que estudou muito e na hora de pegar um tom de ouvido, a pessoa sai cantando na igreja, o cara, e uma dificuldade danada, faz todos os tons e não consegue achar. Eu já vi isso também. E assim, mano, enfim, bem assim, é relativo, não tem como, sabe, quem estuda, quem não estuda, quem é melhor, verso, não tem uma regra, entendeu? Varia, depende. Existe aquela prática, a máxima da prática que leva à perfeição, né? O experimento, né? Assim, mas eu entendo, assim, eu acho bem interessante quando a gente coloca a forma de que, pô, aproveitar para dizer que o autodidata às vezes se demora e estuda até um pouco mais do que o cara que é um acadêmico. Até mesmo porque qual é o método escrito, compartilhado do autodidata ou do autodidatista? Não existe, o cara vai criando, ele vai experimentando, ele vai errando, ele vai, sabe? Está aqui um grande professor, querido Stefano de Moraes, que também é assim, parceiro, compositor, produtor, junto com o nosso querido aqui, né, Adelson, tá bom? Já aproveitar, Henrique, a gente já faz ao vivo, já estender o convite para a live aqui, ó. Vamos trazer também um produtor, saber o que o produtor pensa a respeito do Beck. Esse aqui é um produtor também de muitos quilates, de muitos calibres também, e de indicações, né? Tá convidado. Esse é um cara bom para poder falar sobre, vai falar disso aqui com muita, sabe, com muita segurança também. Exatamente. Mas que bom que você trouxe esse assunto para a mesa, Adelson, e é importante. Você falou de uma coisa aqui, muito legal que eu já ia citar. Adelson também é muito instrumentista, eu ia falar aqui, o Adelson, eu conheci a Adelson como baterista, mas sei também que ele toca instrumento harmônico, e assim, ele fala, arranha nada, o cara grava, entendeu? E detalhe, na época da Gion, ele tocava e cantava. Cuidado. Alô, Serginho? Calma, Serginho. Olha aí. Já conheço mais dois, hein, Serginho? Estão na fila. Adelson e, ó, é um amigo meu, Marquinho, o do Oliveira, irmão. Esse aí, tu vai conhecer. Ele é a força da natureza. Você vai conhecer o homem. Cara, e isso é importante. No que a minha pergunta é, ser um instrumentista te apoia, te ajudou de alguma forma nessa questão de cantar, de harmonia vocal, né? Pensando que também o vocal, a ideia que a gente traz para cá, a ideia dentro até mesmo do curso, a gente fala que o back vocal ele é mais um instrumento na canção, ele é mais um instrumento na música, entende? Então, assim, você tendo esse apoio também do cara que é músico, isso te ajudou muito para você enquanto cantor, e você enquanto que cantor com grupo em si? Mano, sim, acho que é importante demais. Assim, eu não sei explicar com muita propriedade, assim, tecnicamente, sabe? Explicando ali detalhadamente, eu não vou conseguir. Mas eu achei sempre que somou, sempre acho, né? Que soma muito, sempre achei e acho, né? Que soma demais. Quem toca algum instrumento de harmonia influencia demais no canto, apoia demais no canto. E principalmente harmonização vocal. Mano, não tem como. Tem como sim, tem gente que não toca algum instrumento, mas estuda muito. E sabe exatamente os graus ali, sabe fazer, ouve e tal, tem um ouvido apuradíssimo e consegue, beleza. Mas eu acho que é muito mais rápido, assim, quem toca algum instrumento, ou pelo menos quem tem uma noção harmônica. Mesmo arranhando, sabe? Tem uma noção harmônica, assim, mesmo que na prática, na hora de aplicar o vocal, poxa, é muito... poxa, vocês... o Fael, já viu o Fael trabalhando, né? Na hora de
Foi na gravação, não foi na gravação do disco do Anderson que a gente gravou junto? E Pregador voltou. Pregador voltou. É impressionante, assim, muito rápido, né? Vamos lá, a gente gravou a primeira voz, ele pensou na voz dele, né? E tal. Aí alguém dá uma escapulida de repente, eu vi isso, tá? Eu vi presente, eu vi pessoalmente. Aí o Fael, cara, eu acho que essa nota aqui, eu acho que é outra nota ali. Ele tava fazendo a voz dele, bicho. Ele meteu um pitaco na voz do outro. Então, mano, eu acho que tem que ter, não é que tem que ter, não é regra, mas soma demais da conta, facilita demais. Eu tô gravando a primeira voz aqui, quando eu gravo vocal sozinho, a maioria das vezes, eu não penso, de verdade. Eu tô gravando a primeira voz do naipe, eu não tô pensando na segunda, e aí quando eu vou fazer a segunda, eu nem ensaio, na verdade eu não gosto de perder tempo para ensaiar. É claro que eu vou fazer com cuidado. Se eu ver que tem uma outra nota, uma outra opção melhor, eu vou fazer a outra nota. Mas eu já venho cantando, ainda mais que a harmonia já está um pouquinho já na minha cabeça, eu já faço a segunda voz do naipe meio que sem ensaiar. Poxa, é muito legal. Acho que isso aí tem essa coisa, tem essa como é que fala? Tem um pouco de informação do instrumento de harmonia. Acho que influencia demais. Mas munido muito a tua prática, né? Hã? Munido muito a tua prática também de fazer sempre a repetição. Foi o que você falou do autodidata. Fala, Henrique. É o estudo, né? Cara, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: o pessoal vê o artista já bem desenvolvido, com muitos trabalhos acontecendo ali, tocando pra caramba, cantando pra caramba, e fala, olha, é dom. Ele, né? Eu quero saber o seguinte: eu, pessoalmente, não conheci ninguém que chegou lá, aquele cara assim, fera como vocês, que não tenha ralado pra caramba, que não tenha estudado pra caramba, que não trabalhe muito. Predisposição, eu quero mano. saber de vocês, esse negócio de dom, de talento, de esforço, como é que funciona assim na cabeça de vocês? Precisa aperfeiçoar? A coisa vem sozinha? Busca informação? Não vai estuda, sozinho, como funciona? não vai sozinho de jeito nenhum. Ó, talento, mano, não tem esse negócio, não, dom, sei lá, talento, não tem, cara, tem a predisposição, você tem que praticar. Eu ia falar sobre essa coisa de praticar, até no outro assunto, né, no assunto anterior, só que tem tudo a ver com o que você perguntou aí. Quando eu comecei a fazer, depois desse período que a gente se mudou para Cachoeira de Itapemirim, meu sonho era trabalhar em rádio. Eu ficava imaginando que na rádio tinha uma banda tocando 24 horas ali, as vinhetas, os jingles, e eu queria falar, meu sonho é trabalhar em rádio, porque eu achava que da rádio eu ia me conectar em estúdio, a grandes artistas e tudo mais. Em 93, 94, mais ou menos, 94 para 95. E daí eu consegui meu primeiro acesso a estúdio através de um rapaz chamado Jonathan Santos. Aí, enfim, eu fui pro estúdio, trabalhei. Vai chegar nesse assunto ainda? Já foi. Tá, vamos lá. Vou falar da parte da prática. À vontade, irmão. O tempo é seu. É tudo Quando eu tive seu. acesso ao estúdio a primeira vez, que aí o cara conheceu o meu trabalho e falou, mano, acho que você é capaz sim, vamos trabalhar assim. Eu acho que você vai conseguir dominar essa parada do vocal, ó. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu peguei um disco para fazer. Na época não tinha esse sistema, né? Não era fácil, né, as gravações assim. Você tinha que gravar em tempo real. Se tinha 5 refrões, você tinha que cantar os 5, gravar 5, enfim. Eu demorei uns 4 dias para gravar um disco. Back vocal, ainda mais sem experiência e tal. Beleza, aí o cara mixou o disco e mandou lá pro pessoal para poder fazer a prensagem. Só que aí eu pedi ele, falei, mano, você deixa eu praticar? Eu quero muito melhorar, você deixa eu praticar no estúdio aqui? Aí ele falou, olha, mano, só se for no horário que a gente não esteja trabalhando, enfim, fora o expediente, mais tarde ou mais cedo. Como o estúdio começava a funcionar 8h30, 8 horas mais ou menos, eu tinha que ir para lá 5 horas da manhã. Eu ia todos os dias. Durante 6 meses, eu fui para o estúdio pelo menos umas 5h30 da manhã. E eu ficava refazendo os mesmos vocais por uns 6 meses, do mesmo disco.
Aí eu demorava 4, 5 dias, eu ficava fazendo laboratório. Vou fazer diferente, assim, vou fazer e vou ver como é que fica de outra forma. Eu fui testando, testando, testando. Aí eu gravei uma fitinha, um cassete na época, do primeiro vocal original lá, né, que foi lançado. E aí, 6 meses depois, eu comparei com o que eu tinha feito. Né? Por último, assim, eu fiz essa parada, mano. Eu tava perdidamente apaixonado por fazer isso. Louco, assim, cara, novidade, coisa linda, nossa, tô realizado. Então, eu fazia isso todos os dias, pelo menos por uns 6 meses. E, assim, mudou demais da conta. Então, não tem esse negócio, não. Tem que praticar, tem que ir pra cima. Ah, esse menino canta bem. Não, então tá, fica só cantando bem, não pratica, não. Não vai evoluir. Não vai multiplicar, né? Tem que multiplicar os talentos. Cara, que história bacana. Eu tenho algumas histórias também, a maioria voltadas para o teclado, mas eu tenho uma legal de canto. Porque assim, eu comecei a me apaixonar pela música ali pelos 10 anos, 11 anos, com um tio meu que tocava nas festas ali na seresteiro, né? Ele levava violão, uma caixinha, um microfone, um pandeiro, um negocinho ali, e a família ao redor ali ficava batucando ali nas férias e tal. E com esse tio eu aprendi demais, o tio Rômulo. Beijo, tio, se chegar ao senhor esse vídeo aqui. E olha, uma coisa que eu lembro que eu achava muito bacana, anos 90, tá? A gente gravava num gravador com a fitinha, tocando ele violão, eu teclado, e nós dois cantando. E depois a gente voltava a fita, colocava no outro gravador, e ali a gente colocava uma outra voz, fazendo uma fita, ouvia outra, e colocando outra voz. Cara, a gente ia nessa, sabe? Até que uma hora o computador veio, aí não teve mais o que segurar, não. Poxa. Que alegria isso, hein, cara? Ó, os comentários aqui, eu vou tentar botar alguma pergunta aqui na mesa que a galera tá fazendo, mas assim, é ruim até de interromper esse fluir aqui desse assunto, Adelson, como é rico para mim, e eu creio que para todo mundo, cada um tem a sua história, tem a sua trajetória, e eu penso que dizer isso aqui, é isso mesmo, Stefano, que aula de vida, na verdade, né? É o tipo de coisa que, assim, não tirando a importância da academia nas nossas vidas, mas é a vida como um todo, é a vivência, é a sua história, assim, sabe, de esforço e de luta para rolar. Deixa eu colocar aqui, tem uma aqui, ó, vamos lá. O Marquinhos perguntou aí, ó, tiveram barreiras por conta do autodidatismo? Como superou? Você criou o seu próprio método? Então, assim, é uma pergunta que você já tinha feito naquela hora lá do assunto, na hora que você estava falando que você é autodidata. Como é que foi? Foi difícil para você? Você precisou se reinventar? Tem alguma coisa de dica que você pode dar assim, em relação a como você fez para você se descobrir e se colocar nesse lugar aí? Manda pra gente aí. Bom, vou confessar uma parada aqui. Tem gente que até de repente vai me repreende assim por eu falar isso, né? Eu gosto de ser muito honesto, enfim, eu gosto de verdade. Às vezes eu pego um cheirinho aqui, tô brincando. Mas a barreira, graças a Deus, chegou a tecnologia, né? E me ajudou demais. Mas eu me considero assim, eu queria tocar batera porque era mais fácil, estar na mão ali e tal. Mesmo assim, uma hora eu me esbarrar, né, em algum obstáculo chamado escrita, né? Eu ia me enrolar com isso aí, com certeza. O violão, a mesma coisa, mas gravando sozinho, né? A tecnologia, essa coisa de você ter um home studio e fazer muita coisa em casa, facilitou demais, porque eu vou lá e faço pelo menos cifra, eu consigo ler, aleluia, eu consigo ser cifra. E aí eu faço a cifra lá e resolvo, ou eu simplesmente, igual fazendo arranjo, eu vou deixando fluir, vou pensando ali e vou fazendo. E como tem essa coisa, essa possibilidade de você fazer, faz 2 compassos, faz 5 compassos e tal, só que mais, e deu ruim. Você prepara ali antes, dá uma ensaiadinha e faz novamente. Então, essa parada do cara me chamou de gênio, sai fora, mano, gênio eu sei. Então, isso me facilitou demais, tá? Para falar a verdade, salvou a minha vida. Antes eu fazia, quando eu comecei a produzir sozinho, eu fazia lá
meu violãozinho, fazia lá um baixo, MIDI e tal, não sei o que lá, mas na hora de fazer uma guitarra, por exemplo, eu já não fazia porque eu não tinha ideia de como executar ali a guitarra. Como essa coisa do digital veio, ajudou demais a tecnologia, como eu falei, repito, então facilitou, eu comecei a falar, cara, não dá tempo de mandar para a guitarrista para poder preparar, fazer uma guia, não tem condições de mandar, demora muito, então vai me enrolar demais, a gente tem que andar um pouquinho mais rápido. Aí eu fui falar, eu consigo, lá eu peguei a guitarra, todo sujo, sujando tudo lá o som, comecei a praticar e fui melhorando. É o que tá falando aí de novo, ó, cara. Olha lá, de novo. Stefano, sai da live, cara. Tô brincando. E aí, o baixo, mesma coisa, bateria, mesma coisa. Hoje eu faço esse monte de coisa, mas eu arranho mesmo. Arranho assim, eu não... Manda tocar de verdade, é basicão demais. Eu não consigo tocar em tempo real, eu não consigo fazer, executar o que tá no instrumental ali, no que eu faço mais programado, entendeu? O violão, eu consigo dominar, a bateria, até consigo fazer, mas os outros instrumentos, graças a Deus, é a tecnologia, assim. Então, assim, eu me esbarraria nisso, mas não me esbarro mais, porque essa coisa... Graças a Deus. Mas você falou uma coisa que é muito importante, Henrique, isso que ele falou, e assim, dentro das nossas reuniões, a gente conversa muito sobre isso, né? Que é uma coisa chamada alicerce, cara. Eu penso que, assim, o alicerce, ele é dos processos mais difíceis de toda a criação, construção, etc. Não adianta. Para um prédio subir, para uma casa dar certo, aquilo que é base, aquilo que é básico, tem que estar muito certo, tem que estar muito correto, tem que estar muito firmado. Porque subir parede, Adelson, é um processo. Você vai, a pintura, maquiagem, entendeu? São outras coisas. Agora, o marco zero, sabe, quando você pega a folha em branco, se ele não for muito bem definido, muito bem arquitetado, aquilo que parece nada, e do nada, se você trazer o tudo, essa sim é uma grande dificuldade, esse sim é um grande processo. Então, assim, quando você fala, eu faço o basicão, cara, eu vou além, você faz o necessário. Hoje eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho me especializado em fazer bem o que é necessário. E tenho o prazer, hoje em dia, nas minhas produções, de ter a contribuição de outras mãos, lendo o meu esforço, a minha ideia, o meu suor, aquilo que é necessário. E eu vou mandando para as pessoas, bicho, falando, grava essa bateria aqui para mim, mas já vai com alguma coisa programada minha, vai com uma harmonia pré-definida. Aí as pessoas chegam e falam assim, caramba, que bacana isso aqui, Fael. Como é que você chegou a esse tipo de pensamento? Porque essa folha em branco, cara, tá aqui, nós estamos diante de dois produtores, né? O Henrique e o Stefano aqui, que é um mestre, bicho, um dos caras das mentes mais prodigiosas que eu conheço. Cara novo, é contemporâneo, nossa idade, realmente é um gênio. O Stefano é sim, entende? Então, assim, esse processo de início, cara, ele é muito importante. A gente fala realmente, a gente hoje, às vezes, a gente quer ser o exímio instrumentista, entendeu? Mas às vezes esse talvez não é o nosso lugar. E eu tenho hoje, aos 40 anos, refletido isso. Eu já falo até para os meus filhos até. Minha inspiração e meu investimento hoje em dia, talvez não é de hoje, começando a estudar música, né, de ser o melhor instrumentista que eu posso ser. Não mesmo. Hoje eu prefiro ser amigos dos melhores instrumentistas do mundo e vê-los lendo alguma coisa que eu pensei, executando alguma coisa que, sabe, que saiu de um momento de inspiração meu, ou então matemático mesmo até. Isso é muito bacana. Galera, deixa eu trazer uma outra informação a respeito aqui do Adelson. O Adelson falou do Ministério do Asaf, né, que depois virou Banda Gion. E a gente falando aqui um pouco da trajetória e das dores do Adelson, mas existe mais um aqui que foi uma virada de chave, que acho que é legal dele comentar isso. Né? Pelos idos lá de 2015, né? A Gion foi encerrando, 14, 15, né? E o Adelson veio para essa questão da carreira solo. Né? Como é que foi virar isso? Sabe? Porque assim, você veio de uma história em que tua família, que é a tua base, a gente percebe nas lives, não somente sua, mas também do neném, lá do teu irmão, com a tua mãe,
linda cantando, a família toda reunida, o Dione, pô, sobrinhos e primos. Então a gente percebe que a família é um elo muito presente na sua vida. E de repente você se vê despontando no ministério solo. Como é que foi isso aí? Foi fácil? Foi normal? Foi comum? Ou foi uma coisa que realmente você precisou aos poucos entender isso e saber que era um outro lugar? Foi bastante difícil porque desde sempre, desde 80 e alguma coisa, eu me via junto com a galera, né? Inclusive um detalhe, o Anderson ainda não cantava na época, não estava junto, ele era garotinho mesmo. E aí logo quando a gente muda para Cachoeiro, que ele veio a somar, ingressar no grupo. Mas não foi fácil, porque eu estava sempre agarrado com a galera e falei, rapaz, não me vejo fazendo isso não. E geral falando assim, não, cara, não pode parar, mano, acho que você tem que fazer, ué. Você não pode enterrar, não, agora não tem esse negócio não, você tem muita coisa para fazer aí, você tem que ser ferramenta forte na mão de Deus e tal, vamos trabalhar. E aí eu relutei. Aí assim, ó, foi em 2015 que eu gravei, né? 2015, exatamente. Fiquei um ano e alguma coisa assim, pensando, relutando, enfim. Minha esposa deu uma futucada também e falou assim, amor, você não pode pensar mais não, porque o tempo tá passando, entendeu? Tem muita gente que gostaria de ter pelo menos 10% do que você faz. Que você recebeu praticamente assim, ó, de graça, caiu assim de presente para você. Claro que você praticou, mas muita gente gostaria de ir para o campo trabalhar e soltar a voz e, enfim, ser ferramenta, ser boca de Deus. E aí, enfim, Deus me incomodou demais. Aí, finalmente, eu gravei um disco. Mas aí vem o lance, né? E aí? Mas faz o quê? Faz um disco para entrar no mercado. O que você tá a fim de fazer? Eu falei assim, olha, cara, não sei, sinceramente. Eu vou gravar simplesmente. Como eu sou apaixonado, né, por aquelas canções congregacionais, as congregacionais, né, assim, né, não sei de quantos anos atrás, aí eu sou novinho, não tem nem tanto tempo assim, o Espírito é verdade, é o único. E aí eu falei assim, eu vou gravar essas canções, eu não tô preocupado, de verdade, mano, de verdade, sem hipocrisia, assim, eu não tô preocupado, na época, eu não tô preocupado com o mercado, eu quero fazer, ok, então eu quero primeiro falar para mim, tá? Eu quero, já que eu sou o canal, eu sou a boca ali, primeiro eu mesmo vou me tratar, eu quero cantar essas canções, eu quero realmente colocar Cristo no centro aqui. Não quero pensar em nada comercial, não. E gravei um disco acústico, né? E aí, mas o interessante é que eu fiquei até pensativo assim, poxa, mas será que era para fazer esse disco? E aí, um certo dia chegou uma resposta, né, de que Deus estava nesse negócio aí, né? Enfim, aí você vai falar, mano, você quer que eu fale, Gui? Pode falar, que já seria a próxima questão aqui, né? Assim, se a gente tivesse dar um nome nessa live hoje, a gente falaria sobre trabalho e perseverança, bicho, porque tudo tá girando em torno disso. E não adianta, com trabalho e perseverança tem recompensa. Diz aí o que aconteceu aí, um ano depois. Um ano depois, eu distribuí o meu disco por uma distribuidora católica chamada Paulinas, e eles, assim como sempre faziam com os outros discos deles, eles cadastraram, exatamente, enviaram o disco lá pro Grammy, cadastraram, e vamos ver o que acontece. Então não falaram nada comigo, não. De repente, um certo dia, 2015, final de 2015, eu na minha casa, uma irmã do Joaquim, tá ligado? Ligou lá em São Paulo, tinha uma amiga, ó, é um negócio muito doido. Tinha uma amiga nossa lá em casa, que a menina era de São Paulo, e a irmã que ligou pra gente soube que essa amiga tava com a gente. E aí ela sentiu no coração, falou assim, eu vou ligar pro pessoal que a menina tal, o nome da menina, não vou lembrar agora não, tá na casa do Adelson lá, e eu vou ligar pra lá que Deus me incomodou, eu tenho que falar com esse casal. Aí falou pra mim o seguinte, falou pra menina, só deixa eu falar com
com o rapaz da casa, com o casal. Aí eu atendi, mas a Cíntia, aí ele falou, a mulher falou assim, você vai receber uma notícia, uma alegria, assim, muito grande, e não sei quantos dias, mano, é engraçado, falou a quantidade de dias, 15 dias, assim, você vai receber uma notícia que vai alegrar muito a sua vida. Tu fala assim, Jesus eterno, tô tanto tempo querendo ser pai, será que é filho? Aí falou assim, a mulher falou, mas não, eu só pensei, a mulher falou, mas não é filho, tá? Mas é uma notícia que vai, que você vai ficar estatalado, assim, você não vai acreditar. Resumindo, uns 15 dias depois, aí a Raquel, no grupo da família, Raquel Freire, esposa do Anderson, falou assim, parabéns, Adelson. Aí eu falei, parabéns por quê? Nossa, viu lá não, no Grammy, entre os 5 finalistas? Eu falei, que legal. Aí eu falei assim, que legal, o disco do Anderson entrou, eu tô lá como produtor, né? Que massa, pô, fiquei muito feliz, assim, pô, legal, Raquel, olha. E menino, não é isso não, você tá lá concorrendo, você é um dos 5 finalistas. Falei assim, para, cara, bobeira. Olha aqui, mandou um print pra gente. Mano, eu vi o print. Cara, pensa no cara chorando mesmo. Que coisa linda, cara. Mano, chorei, mas chorei com força. Por quê, cara? É assim, o meu disco não tinha vendido nem 4.000 cópias. Na época, o físico, não tinha vendido 4.000 cópias, não tinha... cara, não tinha acontecido nada. Você sabe, na época que vendia disco, tipo assim, para ser um disco relevante, era 100 mil para cima, 300 para lá, mil, exatamente. Aí, cara, 4.000 discos vendidos, e o disco lá no Grammy falou assim, não, mas, cara, isso não existe, não. Essa minha reação foi a reação de um monte de cara, não, mas como assim? Adelson lá no Grammy? Não, claro que não. Enfim, uma galera aí, cara, falou assim, reagiu dessa forma. Então veio essa notícia, aí eu percebi que realmente Deus tinha direcionado, e eu não tinha errado. Não é o disco que chegou no mundo todo, que nem todos ouviram, enfim. Mas, cara, é o disco que eu precisava gravar, mano. Primeiro pra mim, e enfim. Porque isso aí é muito grande, cara, o lance do Grammy, assim, tem gente que não tem noção. Um prêmio desse, uma indicação dessa, é um prêmio. Na verdade, eu considero a indicação como o troféu, porque estar nos 5 finalistas, mano, tem que ser uma parada muito, muito assim, cara, ainda mais pra mim, né, no grau, no nível ali e tal, de reconhecimento. Não tem nem como falar, mano. Não tem nem como descrever. Cara, surgiram aqui algumas perguntas, mas eu queria, antes de fazer, fechar um negócio aqui que, putz, cara, como isso é relevante, sabe? Que é essa questão da perseverança que o Fael falou e que você conta a cada história que você... A cada resposta que você dá uma lição de perseverança aqui pra gente. Porque, olha, precisei aprender guitarra para as gravações, fui lá e aprendi. Precisei... né, me desafiei a ir gravar, fui lá e gravei, e não gravei de qualquer jeito, cara. Eu não sabia nem qual era o propósito ainda, mas não sabia se era para eu gravar, não sabia se estava no tempo, mas olha a resposta. Então, olha a entrega que tu teve em tudo isso para poder vir resultado, né? Porque, cara, não pode ser um negócio de qualquer jeito para vir resultado assim. Tem que ser um negócio feito com carinho, com paixão, não é? Com muito zelo, enfim, entregando... Cara, fala aqui um pouquinho pra gente desse nível de entrega que te deixa, assim, digamos assim, tantos passos à frente, acima da média, digamos. Vou colocar assim, né? Porque se eu for gravar, eu não sei se vou conseguir isso aí tudo, não. Acima da média, cuidado! Então, assim... Como é que faz, cara, para você pensar numa meta? Eu quero aprender isso, quero aprender a tocar isso, quero fazer esse projeto. Como é que faz? Onde você se inspira para poder chegar lá e conseguir resultados maravilhosos, cara, sabe? Rapaz, como é que funciona isso para ti? Eu tô cheio de meta para esse ano. O que eu tenho que fazer? O que funciona para ti que poderia ser uma dica geral? Eu vou tentar, vou partir para uma parada, vou exemplificar com um assunto que não tem nada a ver com música. Ótimo. Tá, eu trabalhei
pelo menos, depois que eu cheguei em Cachoeiro, eu trabalhei de vendedor de picolé, trabalhei em laje pré-moldada, mecânica pesada, né, numa gráfica de servente e pedreiro e depois com música, depois no estúdio. Como servente e pedreiro, eu nunca quis ficar, tipo assim, vou ficar só fazendo massa, só colocando, enchendo o carrinho de massa, a parada de massa lá pro cara chapar e tal. Falei, pô, mano, não dá. Eu ficava olhando o cara chapando massa e eu via ele passando a régua depois, tal, sarrafiando lá, sarrafiando e não sei o que lá mais e fazendo acabamento. Falei, caraca, não deve ser muito difícil não. Como é que é esse negócio? Aí, um certo dia, no feriado, o pedreiro não foi trabalhar, eu pedi a ele para me deixar rebocar uma parede pequenininha, fazer acabamento ali, e ele falou, mano, cara, vai estragar a massa, vai perder cimento, pô. Falei, mano, eu desconta meu salário se eu fizer errado, mas deixa eu tentar. Olha aí. E aí eu fui pra lá, e o cara foi só no outro dia de manhã cedo, enfim, eu cheguei lá, me virei, no outro dia ele chegou lá e fez, passou a regra, tudo certinho, botou o plomo, tava tudo certinho. E aí, assim, ó, esse foi um detalhe, eu preciso contar outro, que na gráfica, né? Aconteceram outras coisas também. Teve um motor, na minha mecânica pesada, eu chamei o cara, um encarregado lá, pedi ele uma chance para eu montar um motor sozinho de uma 1313, é isso mesmo, 1333, eu acho. É isso mesmo. Claro que eu não faço ideia de como faz hoje, mas no dia eu tava empolgado e o cara ficou me acompanhando e eu montei. Mas o outro lance que eu queria falar é da gráfica, que eu cheguei para trabalhar com um mês de experiência. Tinha uma máquina chamada risográfica que tirava não sei quantas cópias por minuto, muito rápida. E no dia, numa sexta-feira, já com tudo, acabando o expediente, na época se fazia muito aqueles cartazes montados. Era um fundo degradê com outra imagem depois adicionada ali para poder montar o cartaz. Eu fui e o rapaz não tinha quem fizesse a arte, que era um fundo reticulado que ele precisava. Isso é coisa de Deus mesmo, assim, né? Que funciona comigo, não sei te explicar. Mas eu vi uma função na máquina que era uma função que era para limpar ou fazer os cartuchos. Se o cartucho fosse novo, por exemplo, você tem que fazer uma impressão para o cartucho vir as tintas ali e tal. O fundo reticulado era um fundo, tinha uma função ali de uns pontinhos ali que era para poder fazer isso, né? Fazer os testes. Aí eu coloquei para fazer os testes em todas as cores. Aí ele fez um fundo degradê de uma cor louca lá, não sei até que cor. Aí eu fui e peguei assim, na hora que eu tirei a copa na mão assim e tal. Aí o patrão passou menos de um mês de experiência. Aí ele falou assim, o que você fez aí, cara? Aí eu falei, ih, lascou, fui mandado embora. Ó, cara, quem que fez essa parada aí? Quem que fez essa arte pra você? Eu falei, não, isso aqui é uma função da máquina aqui para limpar, ou para fazer os cartuchos funcionarem aqui e tal, fazer um teste. Ele, rapaz, você salvou a minha vida hoje, que eu precisava de um fundo desse aí, para não sei o que lá mais. Para fazer um cartaz, tem que entregar amanhã, e nada vai funcionar amanhã, porque tal. Resumindo, eu nunca fiquei satisfeito sabe, estar no mesmo lugar. Eu sempre quis, não para passar na frente de ninguém, para fazer melhor que ninguém, mas eu não ficar satisfeito. Eu achava um tédio, entendeu? Ficar na mesma. Então, foi assim tudo que é emprego que eu trabalhei. Eu queria sempre que alguém visse e falasse, pô, que legal, mano. Isso aí tá diferente. Pô, mano, eu acho que é o dever de todo mundo, né, mano? Querer crescer numa empresa, querer fazer melhor, não passar por cima de ninguém, mas querer realmente ter algum destaque ali. E na música, eu apliquei para tudo na minha vida até hoje, e na música não é diferente. Então eu vou fazer um baixo, eu sei que tem um recurso aqui, graças a Deus tem esse recurso, eu fiz uma parada que não ficou legal, mano, meu dedo vai calejar, mas eu vou dar um jeito de fazer aquilo ali ficar bem executado, que parece que eu sou um baixista. Tipo assim, piano a mesma coisa, no vocal a mesma coisa. Para tudo eu aplico, né? Eu aplico esse básico aí. Isso é um princípio básico que eu tenho para minha vida. Mano, se o final da forma já fosse agora e a gente já está chegando no final, obrigado, Adelson. Que aula, literalmente, irmão. Esse teu exemplo de vida, perseverança, cuidado e não procrastinação, cara, que incrível isso. Isso que você falou é ouro.
eu sempre não me conformei com a posição em que eu estava. Porque essa coisa do conformismo, sabe? De cheguei a tal lugar, cheguei que não, sabe? Aquela coisa, aquela ideia que a Bíblia traz pra gente, né? Alma, come, bebe, goza. E a Bíblia fala, louco, essa noite te pedirão tua alma. Sabe? Irmão, que alegria, cara. Que coisa boa poder ouvir isso. Assim, realmente, assim, me acendeu coisas, né? Pra mim, pra minha vida. Mas, ó, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui na caixinha tem mais 3 perguntas e o Henrique tem mais uma anotada. Dá tempo? Manda ver, manda ver. Eu tô meio anestesiado. Olha aí, Henrique, depois... porque a pergunta do Henrique é boa. Eu vi aqui, mandou aqui para mim no script aqui, a pessoa fez uma pergunta aqui. Chama essa aí, que esse assunto é bom. Fala aí. Cara, tem uma pergunta de fã aqui. Essa aí. Ó. Jonathan pergunta se a banda Gion pode voltar um dia. E aí? Essa aí não é difícil, não. Essa aí não é difícil, não. Essa aí não é difícil, não, porque hoje em dia o digital é uma bênção para quem sabe enxergar, né? Como eu estou enxergando assim. Então, a Gion, assim, ó, tá geral trabalhando muito. O Dez tá lá, eu tô aqui, o Adilson tá no Rio, o Ediceu tá em Cachoeiro, e não sei o que, não sei o que. Mas a gente pode fazer, o digital tem o poder de fazer com que as músicas cheguem às pessoas que sempre admiraram a banda Gion e as que não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer a banda Gion e vão conhecer ainda, porque essa ferramenta é fantástica. Então, a gente vai voltar a lançar sim, já tem uma música quase pronta. Que legal. E quem sabe, né, logo a gente consegue se juntar e fazer algum projeto ali junto e tal. Mas a ideia é dar continuidade, sim. É o feat com Fael Magalhães. Poxa. Ih, pronto, olha. Na hora, né, cara? Principalmente a gente vai ter que pandemia conversar ensinou a sobre isso, gente né, que é Fael? possível trabalhar à distância também, né? Muita coisa é Sim, possível sim, fazer à distância. Pô. Então, Sim. Coisa Fael, Vamos lá. Está escrito já, né, Fael? E olha aí, hein? Ó, rapaz, tem aqui, eu vou chamar pra tela, hein? Vamos lá. Esse é o querido Paulo Correia, o baixista mais famoso do mundo. Aqui, ó. Quando foi o estalo para poder perceber que era isso que você queria fazer na sua vida? Acredito, música. Onde é que foi essa virada de chave aí? Foi quando, na verdade, ó, parece até meio absurdo, assim, porque a gente não sabia dessa coisa de estúdio, como funcionava esse mundo de bastidores de produção e de palco e de nada aí, de gravadora e tal. Mas quando um tio meu, chamado, apelido dele João Canela, tio Joãozinho, irmão da minha mãe, foi em Monte Alegre. Foi quando a gente conheceu a Vitrola, teve acesso à Vitrola, e ele chegou lá e minha mãe falou assim, meu irmão, me converti. Aí ele falou bem assim, é mesmo, minha irmã? Poxa, eu também sou crente. E mentira, ele não era crente de nada. Só que minha mãe estava animada e ia para a igreja, ele queria ir para a igreja também. E ele, né, viu que a gente estava se envolvendo com música ali, gostando de música, e ele falou, não, vou estar nesse ambiente aí. Ele tocava um pouquinho de violão, aí ele falou, tem uma música, compôs uma música na hora. E foi para a igreja também. Nesse dia, a gente ficou admirado com o talento dele, porque a gente percebeu que ele estava compondo, ele falou, nossa, mano, que massa, o cara fazendo as rimas ali e tal, e do nada surgiu uma música, que legal, a gente consegue também. Então, a partir dali, eu já comecei a imaginar, porque alguns cantores já tinham ido na nossa igreja, na nossa região lá, e a gente ficava assim, babando, assim, caramba, que dia, será que é possível a gente chegar algum dia, ter acesso às pessoas e tal? Então, comecei a visualizar, aí foi logo, depois disso, a gente mudou para Cachoeiro, onde eu não parei mais, eu parti frenético para cima, né, para tentar achar o meu espaço. Maravilha, então esse foi o bom gatilho. Tem mais 2 aqui, vamos lá, pra gente terminar. Vamos lá. Ele de novo, o nosso astro aí, ó. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade que se enfrenta na hora de optar pela música? Ih, rapaz, essa pergunta é boa, hein? como profissão, né? A maior dificuldade, eu acho que é dentro de casa. Assim, ó, começa, pelo menos, uma das maiores, né?
que o meu pai, né, o meu saudoso Antônio André Freire, meu orgulho, que foi uma grande influência para mim, por causa da voz dele super afinada, um dos caras mais afinados que eu já ouvi. Ah, Ele, que lindo. mas, como ele não tinha experimentado disso, ele não conhecia, não tinha ideia desse mundo da música, de viver disso, bastidores. Quando eu comecei a trabalhar em estúdio, que na verdade eu queria trabalhar com estúdio, fui trabalhar lá uma semana. Trabalhei de graça, e aí quando meu pai viu aquilo, falou assim, ó, você não está ganhando dinheiro, batedor de corda não traz comida para dentro de casa. Então você dá um jeito de trabalhar. Meu irmão Adilson arrumou um emprego para mim na fábrica de sapato. Eu passei, fui lá, fiz o teste, passei. E aí eu fui um certo dia trabalhar, né? Chegou o dia de trabalhar, eu cheguei no meio do caminho, faltava, sei lá, 500 metros para chegar na empresa, na fábrica de sapato, e eu ia entrando para a esquerda, sei lá, 100 metros estaria no estúdio. Eu falei, não quer saber disso não. Fui para o estúdio trabalhar de graça durante 1 ano e meio. Resultado, eu dormi fora de casa uns 10 dias, porque meu pai queria me bater. Então, assim, ele não aceitava de jeito nenhum, não acreditava em música. E, na verdade, ninguém, quando a gente falava de música na roça ainda, antes da gente morar em Cachoeiro, o pessoal zombava da gente, falava assim, ô, para, mano, desiste esse negócio de música aí, cara. Vocês vão estar com 80 anos e carregando enxado nas costas aqui, ó. Não tem nada contra quem capina, porque tem um monte de amigos que trabalham e tem uma saúde de ferro, né, e tal. Mas o pessoal zombava da nossa família por causa disso e tal. Enfim, então, assim, ó, dentro de casa eu acho que é terrível, né? Porque da onde você espera o maior incentivo, na grande maioria, assim, das vezes, você não tem. Tem, claro que não é regra, porque tem muita gente. O próprio Stefano aqui foi incentivado pelo pai dele. Sim. E tal, ajudou demais da conta. Mas na nossa casa a gente não teve essa coisa, assim, de acreditar no que a gente estava sonhando. Que coisa linda. Tem uma última aqui, ó. Vamos lá. Saideira. Saideira, vamos lá. Quais os passos para ser um bom profissional na música? E eu acho que ele já falou muito aqui sobre isso, né? Perseverança, mas como um todo... Mas... A gente pode, de repente, pegar 3 destaques, vai, para poder responder. 3 pois dicas. Perseverança. Sim. Resiliência e paixão. Lindo. Coisa linda. Adelson, deixa eu falar uma coisa para você que eu não falei antes aqui. A gente aqui, na verdade, a gente está unindo 2 públicos que você viaja muito bem, você é um cara assim, muito respeitado por essa galera, né? Nós temos aqui a galera do público evangélico e o público católico, carismático, essas pessoas lindas aqui, o Henrique, toda a equipe, são meus irmãos, assim, já de vida, é uma galera que eu respeito muito, eles são lá de Belém do Pará, são músicos excelentes e trabalham muito, muito, muito bem com a Igreja Católica, com a música católica, e você é uma referência muito grande para eles. Eu vi um monte de gente aqui passando, aqui falando de coisas que você fez, de gente que você produziu, Adriana, Ziza, e por aí vai, né? Assim, um monte de gente, Reginaldo Manzotti. Tive a alegria também de gravar algumas coisas que foram arranjos seus também. E assim, cara, assim, só pra gente encerrar, manda aí um alô final pra essa galera toda, pra esse pessoal que te ama de verdade, te admira. E uma galera, assim, que quando soube que a gente ia fazer essa live com você, você teve que ver a resposta que a gente teve. As pessoas mandando pra gente inbox, falando assim, cara, isso ressignifica tudo pra mim. A gente teve um depoimento muito carinhoso do Maxwell. Cara, eu canto por causa desse cara, eu faço vocal por causa dele. Então, assim... Você é uma referência muito bacana também, é um público que olha a gente com muito carinho. Você que fez parte das Paulinas, né, que é uma super gravadora, já gravei alguns artistas das Paulinas, assim, cara, que galera respeitadíssima nesse cenário. Então, assim, considerações finais, manda um recado, um alô, um beijo para esse povo todo que está aqui também, que te admira. E Adelson, mais uma vez, meu irmão, obrigado. Que momento incrível, que presente você trouxe pra gente aqui hoje. Ô, gente, meu Deus do céu.
Você me fez lembrar de rapidão, não vou demorar muito não. Vontade, um camarada que me chamou tem uns 2 meses, aí eu respondi ele no Insta e ele falou, caraca, eu não acredito que você respondeu. Aí ele foi, eu fiquei até, né, empolgado na hora assim, fiquei felizão. Aí depois ele falou, mano, eu ouço o seu vocal desde 2000, desde o Anjos de Resgate, o primeiro disco do Anjos, que eu escuto seu vocal, até o Maxwell também, que você falou o nome dele aí. E aí, esse rapaz agora é dono de um estúdio em Tocantins. E aí ele falou, poxa, mano, é uma realização. Assim, ó, tem um vocal pra fazer, tal, como é que funciona? Aí eu topei fazer, e a gente fechou, ajustou lá, e eu gravei o vocal pra ele. Falei assim, mano, você não faz ideia. Deixa eu te contar um pouco. Aí ele falou que ele sonhava em fazer isso quando ele montou o estúdio. Falou assim, um dia eu vou fazer um vocal com aquele cara que eu vi lá em 2000 e tal. Resumindo, eu tô ficando velho, né? Porque tem tempo, caramba. Mas, cara, me senti muito honrado. E assim, ó, eu quero, de verdade, de coração, agradecer todo o carinho, essa galera toda que tá aqui. E eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo. Sempre, sempre, sempre. Você que gosta de música, que é apaixonado por música, só se apaixone mais e mais. E busque, né, nunca estar satisfeito com o lugar onde você está, como já foi falado pelo mestre Rafael, meu querido Magalhães aqui, Fael Magalhães. Meu Deus do céu, fiquei até emocionado e fugiu aqui. Então, assim, nunca fique satisfeito jamais com o lugar que você está. Sempre procure evoluir. Não canse. Você vai receber críticas com força. Você vai receber pedradas, principalmente daquelas pessoas que não querem que você cresça mesmo, porque olha para você como uma ameaça. Não, pô, esse cara vai ficar bom e tal. E um lancezinho que eu sei aqui, daqui a pouco as pessoas vão estar olhando para ele e não para mim. Na verdade, na maioria das vezes é isso, mano. Então, assim, não desanime, continue. Mas nunca, uma coisa é regra. Isso aqui para mim é regra. Nunca fale assim, caraca, cheguei, hein? Pô, alcancei, tô sabendo mesmo e tal. Se você chegar a pensar desse jeito, você não vai ter mais espaço para aprender. Então, assim, ó, sempre agindo como aprendiz e sempre apaixonado, como eu falei, beleza? Nunca seja satisfeito com o lugar onde você está. Isso aqui, mano, tá na minha cabeça. Essa frase é muito top, Fael. Obrigado, meu amigo. Putz, cara, que lições interessantíssimas. Prazer, obrigado, mano. Cara. Você também, Henrique. Que alegria, que alegria. Bacana. Beijo pra vocês, beijo pra todos vocês. A gente se fala. Vamos repetir essa live. Cadê a outra live? Vamos fazer um 2. Vamos sim. Tá marcado. Maravilha. O assunto é esse. A gente está aqui fazer essas conexões e trocar ideia sobre essa coisa linda que é a canção. É nóis. Tá? Obrigado. Beijo, gente. Obrigado, Adelson. Obrigado, Henrique. Obrigado. Até mais, gente. Valeu. Pessoal.